extraorais, extrabucais. Alguém sabe por que são extraorais e extrabucais? São feitas fora da boca. Perfeito, né? Então, ela receptou meu filme. Estourar fora da boca. Arrasou, gente. Obrigado. Parabéns. Antes, gente, eu vou passar alguns pontos de atenção, né? Recebi alguns comentários em relação à cabine. Então, a cabine da P2 fechou 30 minutos antes do que a cabine da P1. Né? A P1 fechou, demorou 30 minutos para fechar. Vamos fazer o seguinte, então a partir de agora, tanto a P1 como a P2 fechará 30 minutos antes, o tempo de exposição. Porque a P2 está sendo prejudicada pela P1, né? E a P2 precisa fechar por causa dos porteiros. Eles estavam, né, questionando que estavam ficando aqui por causa da radiologia. Então, vamos ter que fechar as cabines de exposição 30 minutos antes. Tá? Ponto 2. Prova prática será alterada. Por quê? Porque não vai dar tempo da gente fazer a boca toda com a técnica do paralelismo, né? Vocês são muitos. É a minha primeira experiência aqui na Multivids, com a quantidade de alunos que tem aqui. Então não vai dar tempo e a monitora também não consegue dar conta, né, de tirar tantas exposições radiográficas para poder me entregar. Vai ter feriado, então no próximo já é a prova prática de vocês, tá? Diante disso eu alterei. Então serão 3 pontos. 1,5 ponto será só o segundo quadrante, né? Então vocês fizeram a primeira região, que foi a região de incisivos centrais. Na aula passada foi lateral e canino do lado esquerdo, eu só solicitei esse lado. Nessa próxima aula vocês vão ter o premolar e molar para fazer, certo? Tudo do lado esquerdo. Será 1,5 ponto isso daí. O outro 1,5 ponto vai ser de exposição. Então a gente vai ter um papelzinho com região de incisivos centrais, região lateral e canino esquerdo. Premolar, né, região de premolar esquerdo e região de molar esquerdo. Vocês vão sortear, fazer a exposição na hora, processar, revelar e vão entregar para poder dar nota. Quem acertou, parabéns, ganhou 1,5 ponto. Quem não acertou vai ter que me falar o que errou. Professor, eu errei em tal situação. Quando a pessoa, né, disse porque eu errou, ela não vai levar 1,5 ponto, ela vai levar 1 ponto. Tá? Mas só vai ter uma chance para tirar o... Só tem uma chance. Certo? Então a gente tem que fazer essa alteração devido à quantidade de alunos mesmo. Tá? E aí, diga. Alguém? Não? Mas se for um defeito. Na sua aula prática, a gente fez os dois lados, direito e esquerdo. Só P2? Você fez direito e esquerdo? Dois. Foi? Mas você fez só o esquerdo. Porque você só o esquerdo, mas aí a gente direito e esquerdo. Você falou, faça direito e O Pet falou, não, subi, não tem problema, você treinou mais, é bom pra você. Mas a gente faz, mas a gente treina. Diga. Alguém? Professora, Diga. em relação se o filme tiver algum defeito, aí na hora que for falar para você, errou por causa do filme estar com defeito, aí vai descontar só o meio ponto ou vai perder? Meio ponto, você vai ganhar 1 ponto. Se você errou a radiografia por algum motivo, né? Você me falar qual foi o erro, você ganha 1 ponto. Exato. Ó, professor, errei aqui por erro de processamento. Tá. Aí você vai me falar, não vai ser. Tá? Eu acho mais justo porque não vai dar tempo, gente, de fazer cartela toda. Qual é a data, professora? Vai ser, semana que vem é feriado, sexta-feira, na outra sexta, já é para vocês me entregarem essa cartela. A cartela. E A cartela com só o segundo quadrante. o segundo quadrante. E essa exposição aí vai ser no mesmo dia? Vai ser no mês que eu entregar a cartela já, com os 4. E no dia que vai sortear, fazer, o professor me mostrou, tchau. Tá? Vai ser justo com todo mundo. Você vai ficar uma combinação daqui, vai segurar. Segundo ponto. Chamada será sempre no início da aula. Por quê? Quem quiser fica, tá? Quem não quiser, pode sair da sala. Então eu acho justo para aqueles que querem aprender. Quem não quer aprender, quem quer passear, quem quer conversar, quem quer comer, pode descer e comer. Beleza? Então pronto. Professora, eu quero só o meu nomezinho na chamada. Aparece no horário de 7h50, 19h50. Dou já sua presença e depois você pode ir embora. Para deixar quem quer aprender aqui na sala de aula. Tá? Ponto 4. Vocês são minha primeira turma, né? Então assim, eu peço um pouco, né, de consideração em relação às coisas que
podem vir alterar, né? Por exemplo, agora na prática, né, a avaliação prática a gente precisou alterar devido à quantidade de alunos que tem aqui, né? Então, só reforçando é isso que talvez aconteça, né, nessa primeira turma de vocês, essas alterações, né? Em relação ao conteúdo também pode ser que um assunto que eu darei nessa aula eu dei na próxima, pelo fato do tempo mesmo. Então pode ser que tenha essas alterações, mas sempre será avisado como foi avisado aqui a prova prática. Tá? Ponto 5. Aulas teóricas. Também recebi algumas reclamações em relação às minhas aulas teóricas que elas tinham apenas imagens. Gente, a aula eu entendo que não é o livro, a aula nunca vai substituir o livro, né? Então aqueles slides que tem diversos assuntos, diversos textos, vocês realmente não vão encontrar na minha aula, né? A minha aula ela é mais embasada em imagens, em vidas, porque eu acredito ser mais interativo. Eu aprendi, né, na minha escola do mestrado, eu aprendi que dessa forma vocês aprendem mais. Quer um embasamento teórico mais aprofundado? É livro, gente, não tem o que fazer. É livro. Eu realmente não vou dar slides para vocês com 500 textos e vocês acharem que estudaram para a prova, porque isso não é estudar para a prova, né? Estudar para a prova é muito além do que estudar para os slides, tá? Esse é o ponto. E agora o ponto 5, empatia, gente. Empatia, assim. Eu sinto por alguns alunos que falta um pouco de empatia em relação a mim. Talvez por eu ser mulher, por eu ser jovem, né, por ser a minha primeira turma. E eu acredito muito nisso de energia, né? Eu acho que quando a gente tem energia bacana, legal, tudo na nossa vida fluida, né? Não só na vida de vocês como alunos, e como na minha vida de professor também, tá? Queria dar só esse retorno em relação a vocês. Beleza? Alguma dúvida em relação aos pontos? Não? Vamos falar sobre radiologia agora. Ah, sim. Eu achei na internet, né? Falando sobre professor, né? Uma citação sobre professor. E eu me identifiquei muito nessa citação, né? Que ele fala, vou aquela para vocês. O professor, ele é guia, né? E às vezes ele é conselheiro e amigo. Sim, a gente também pode ser amigo de vocês, né? Tem uma aproximação com alguns alunos, né? Pode ter, talvez por ser mãe, a líder, né? Enfim, algumas pessoas eu tive, né? Um pouco mais de aproximação, podem contar comigo o que precisar. É quem incentiva, né, a gente, vocês alunos, que fazem vocês pensar, né? Então, na minha escola do mestrado, a gente sempre aprendeu a pensar, não apenas reproduzir. Porque vir aqui colocar 500 textos, vocês chegarem em casa e estudar pelo texto, será que vocês realmente aprenderam? Né? É algo que a gente se questiona. Então, é minha forma de lidar, minha metodologia de ensinar. Que precisa ter paciência, né, para se manter em um país que desvaloriza tantos professores, né? Muitas vezes nós professores somos muito desvalorizados, não só no ensino médio, como na faculdade também. É o melhor amigo da educação, sim, porque a gente acredita que a educação muda, né? Através do conhecimento, do pouco que eu sei, né? Não sou melhor ou pior do que ninguém, mas do pouco que eu sei em relação a vocês. Eu posso levar o meu conhecimento, né? Compartilhar meu conhecimento com vocês. E vocês, de alguma forma, levar isso para a vida de vocês. Melhor amigo da educação, e é um dos pilares de uma boa sociedade, né? Que canta até funk, eu pergunto, gente, quem não entendeu? Fala, levanta a mão, eu tenho que explicar, né? Estou com dúvida, professora, eu não consigo compreender. Bárbara me falou que a primeira aula de radiação vocês tiveram muita dúvida, né? Então, estou pensando que é professor fazer um estudo dirigido, enfim, para tirar essas dúvidas em relação à primeira aula, né? Foi aqui Bárbara me passou. E é isso, né? Quem sabe, né? Não é quem não sabe de tudo, sim, que a gente não sabe tudo, né? E tem como engenheiro, médico, advogado, músico, escritor. E não é à toa que é sinônimo de mestre, né? Embora eu tenha um título de mestre, eu fiz um mestrado, isso não quer dizer nada. Nada, gente. Ter mestrado não significa nada. Eu aprendo muito com vocês no dia a dia. Né? E o pouco que eu sei, eu tenho que passar da melhor forma. Tá? Certo? Alguma dúvida? Eu tô. Já pergunto. Gente, eu tenho que dar atenção. Vamos lá. Tópicos da aula, né?
Panorâmica, então vamos falar hoje sobre as técnicas extraorais, né? Então, traremos as características da panorâmica, cefalometria e os erros radiográficos intraorais. Dessa parte de erros eu não consegui trazer na aula, né, das técnicas intraorais, intrabucais, eu estou trazendo na aula de hoje, né, porque eu fiquei com medo de ficar uma aula muito extensa. Vamos lá. Panorâmica. Então, o que é panorâmica, gente? Queria até sair daqui para não musicar no meu microfone. É uma técnica radiográfica, né, que indicada para visualizar as arcadas. Então, vejam tanto a arcada superior quanto a arcada inferior e as minhas estruturas de suporte, que estão na maxila e mandíbula. Porém, né, elas vão ter o quê? Uma menor acurácia diagnóstica, né? Então, estruturas muito pequenas, cáries muito pequenas, herpes, entre prótese, implante, eu não vou conseguir observar na radiografia, né, panorâmica com tanta acurácia, né, em relação à técnica periapical e à técnica interproximal. Tá? Falei grego, gente, aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Então, é como se a gente fizesse um corte, né, aproximadamente ali no terço inferior da face e observasse ela com ampliação, né? É essa estrutura daqui do meu crânio que eu irei observar. Então, aqui são as arcadas, né? Arcada superior. Observa aqui, ó, os centrais, o meu canino, o meu prévio, o meu molar, ó. Tudo do meu lado esquerdo, né? E aqui do lado direito. Então, aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Observam, né, os côndilos, né, dos dois lados, os seios, as estruturas. A gente vai ver mais profundamente essas estruturas anatômicas, tá? Passando. Indicações. Quando é que eu utilizo a minha panorâmica? Avaliação inicial. Então, chegou um paciente novo no seu consultório. Você nunca tem ninguém, né? Você pode solicitar uma panorâmica para ele, né? Então, a panorâmica com as 4 interproximais, né? Os 2 pés, as regiões de pé, direito e esquerdo, e as regiões de molar, direito e esquerdo, você pode utilizar, né? Para poder conhecer ali a arcada do seu paciente. E com a radiografia periapical, você realiza apenas para as suspeitas, né? Um dente que seu paciente está sentindo dor, um dente que tem uma cárie mais extensa, um dente que você passou a líquido dental, ele sangrou em excesso, você pode solicitar a periapical só daquela unidade ou daquela região. Tá? Não precisar expor o paciente para uma periapical boca toda. Então, a periapical boca toda, raramente a gente faz em consultório. Então, a gente faz mais esse conjuntinho aqui, ó, de panorâmica, interproximal e radiografias periapicais. Onde tem suspeitas? Sempre, gente, não. Então, o paciente que você conhece, que você já cuida, né, da saúde bucal, você não precisa estar repetindo sempre, né, esses panorâmicos, apenas quando é um paciente novo. Se for um paciente recorrente, ele tem apenas um dente ali que a restauração caiu, ou que fez, enfim, apareceu uma cárie, você faz um periapical apenas daquela região que você quer observar. Tá? Trauma, né? Paciente que caiu, sofreu um acidente de carro, né? Algo do tipo, você pode solicitar uma panorâmica. Por quê? Embora, né, na boca não tenha nada, né, digno de nota, pode ser que alguma estrutura adjacente, como os seios maxilares, os côndilos, né, a base da mandíbula, tenha tido alguma alteração. Então, é prudente você solicitar uma panorâmica para esse tipo de paciente, seja ele criança ou adulto. Né, fraturas mandibulares, por exemplo, como nessa imagem. Você consegue observar? Que tem uma fratura aqui, né, no corpo da mandíbula, bem no corpo da mandíbula, nessa região. Ou então, quando o paciente chega nesse estado, vocês sabem qual é o nome dessa patologia, inflamação? Perfeito, pericoronites. Então, o paciente chegou, né, com uma inflamação desse estado, você pode solicitar. Sempre, professora,
eu solicito uma panorâmica para ver a pele com o nariz, sim, é prudente, né? Porque vai ser um paciente que você não vai conseguir fazer uma pele apical nele, porque vai estar doendo muito de dor. Então, provavelmente você terá que solicitar uma panorâmica, tratar ou encaminhar algo do tipo. Então, eu consigo observar ali, ó, os quatro molares desse paciente através da minha panorâmica. De forma geral, a gente utiliza muito para visualizar os critérios molares. Tanto quando vocês se formarem, quando forem clínicos, quanto quando vocês forem especialistas. Que for para a área de cirurgia, que for para a área de orto, já solicitar bastante a panorâmica. Patologias dentárias, sim. Embora a radiografia ideal para visualizar essas patologias sejam a pele apical, quando for uma patologia, né, com grande extensão, vocês podem solicitar uma panorâmica, né? Porque você vai observar a proximidade com quem é aqui, gente? É o nervo, exatamente, o canal ali, ó, o canal mandibular. Então você vai ver essa proximidade, né, dessa situação com o meu nervo, com o meu canal. Então é prudente, né, quando você fizer uma pele apical, a lesão está muito extensa, você pode solicitar a panorâmica também. Lesões mandibulares, né? Pode chegar um paciente em uma situação como essa. Uma lesão que a gente radiolúcida, radiopaca, perfeito, né? Uma imagem radiolúcida. Alguém sabe o nome dessa lesão? Perfeito. Um tumor queratocístico, né? Odontogênico. Ele é um tumor benigno, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Várias lesões. Tensão mista, paciente ali na fase, né, de tensão mista, 8, 12 anos, né, começa a ter as trocas. Você pode também solicitar para ver se existem todos os dentes em boca, né, e principalmente, né, se os dois lados estão iguais em relação à erupção, né, se existem todos os dentes. Caso não tenha, você já pode encaminhar ou então tratar, se for o caso. Nesse caso aqui, ó, esse paciente, né, ele já perdeu o primeiro molar descido e antes do outro, né, do lado. Aqui já é permanente. Aqui já é o primeiro molar permanente. E aqui, ó, são os descidos que vão dar lugar a quem é o meu pré. Ó, o meu pré. E aqui é o meu caminho. Ou então, quando for um paciente que é desdentado, você vai fazer um protocolo nele, né? Se forem especialistas, em prótese, vocês podem solicitar uma panorâmica para observar se tem o que? Resto radicular ou um dentinho ali, ó, que sobrou, né? Então, solicitar a retirada desse dentinho para poder fazer o seu protocolo. Você entendeu o que é protocolo? Sim. Dor na TM, o paciente chegou com dor na TM, né? Vocês podem também solicitar, embora o exame de panorâmica ele não é o ideal para avaliar a TM, né? Você pode solicitar uma tomografia computadorizada ou uma ressonância. São exames com melhor acurácia para observar as estruturas. Mas, né, você, como em geral, o paciente chegou com dor, né, você pode solicitar uma panorâmica, fazer e encaminhar para o especialista. Então, você mesmo tratar. Mas não é verdade. Pacientes com anomalias, alguém sabe o nome dessa anomalia? Fissura labial, né? Então, em boca, eu iria observar também essas estruturas aqui na minha panorâmica. Então, principalmente aqui, ó, na região anterior, eu observo um ampliamento aqui generalizado, porque eu realmente não tenho espaço para todos os benefícios estarem em boca. Vai ser muito. E nem dormi direito, eu tô tosta. Vamos lá. Então, gente, a aula de hoje não é... Calma. A aula de hoje não é sobre anatomia, né? Mas saibam, né, que vocês vão aprender a identificar todas as estruturas na minha panorâmica. Tudo que eu vi lá em anatomia, maravilhosa, que vocês amam de paixão.
Peraí, vocês vão ver novamente. Tudo bem, gente? Todo mundo me ouve? Todo mundo está ouvindo o que eu estou falando hoje? Sim. Porque eu também recebi reclamação que as pessoas não estavam me ouvindo. Falei, gente, como? Verdade, as pessoas não estavam ouvindo. Hã? Quando a pessoa passar por cotonete, não. Pois é, as pessoas não estavam me ouvindo. Eu estou perguntando se todo mundo aqui está me ouvindo. Letícia. Tá, Letícia. Beleza. Vantagens, né? Então ela tem uma ampla cobertura, tanto aí dos meus ossos, dos meus ossos e dos meus dentes, né? Ela tem baixa radiação, né, em comparação com as periapicais. Então, uma panorâmica equivale a 4 periapicais. O paciente que tem trismo. Todo mundo sabe o que é trismo? Não. Aquele paciente que ele não consegue abrir muito a boca. Você pode estar no café. Ou então que não toleram radiografias litorais também. Né? Você pode solicitar também. E é uma técnica rápida. Né? É uma técnica bem rápida de ser feita. E você consegue, através dela, ter um auxílio visual no paciente e você apresentar o caso. Você pode utilizar a panorâmica para mostrar aquilo que o seu paciente precisa. Embora não seja dizendo que você, dentista, vai usar, você pode usar para mostrar para ele. Olha, eu vou fazer isso, aquilo, nesses dentes aqui. Né? Embora eu acho que não é a melhor forma de você convencer o paciente para fechar o tratamento com você, né? Porque é um exame que até nós, dentistas, alguns têm dificuldade de identificar a imagem do paciente. Mas você pode utilizar ele para mostrar quais unidades dentárias precisam ser modificadas, alteradas. Desvantagem, gente. É uma imagem, né, com baixa acurácia em relação à minha periapical. A ampliação dela é desigual, né, tornando as medidas não confiáveis. Eu tenho sobreposição nessa imagem, então em uma mesma imagem panorâmica eu vou ter imagens reais duplas e imagens fantasmas. Vamos ver lá na frente cada uma dessas imagens que aparecem na minha panorâmica. E eu preciso de um posicionamento do meu paciente, né, para evitar erros de posição. Então, como é que se forma a imagem panorâmica? Muito parecida com o aparelho que nós temos lá no nosso laboratório. Então, eu tenho aqui um cabeçote, que vai medir quem, gente? O cabeçote? A radiação, né? E do outro lado eu tenho quem? Receptor. O meu receptor. Né? Antigamente ele era analógico, hoje ele já é digital. Então, ele vai girando de lados opostos, né? O receptor e o meu cabeçote. Do lado do receptor, eu tenho um colimador secundário. Qual o objetivo desse colimador? É fazer com que os raios que saem do meu cabeçote, eles cheguem aqui no meu receptor. Porque como a distância é um pouco maior, e eu não tenho aquele cilindro tão extenso, eu preciso desse colimador secundário, né? Assim como se fosse um ímã, puxando ali, ó, os meus feixes de radiação. Tá? Então, eu tenho um colimador no meu receptor e eu tenho um colimador do cabeçote normal, como na técnica terapia. Então, eu tenho aqui no meio o centro de rotação, ó, o centro de rotação do meu paciente. Eu fiz um corte e vou observar aqui. E eu tenho as estruturas que estão mais próximas do meu receptor, que ele deu o nome de A, B e C, e tenho estruturas que estão mais longe do meu receptor e mais próximas do meu cabeçote, que é o F, E, D. Então, lá na frente a gente vai entender. E aqui eu tenho um centro de rotação. O receptor ele vai girando, né? O cabeçote ele gira para o outro lado, tá? Para fazer as tomadas radiográficas. Várias. Então ele começa, né, como se fosse da posição 1,
ele vai girando. Depois, ele vai para o outro lado. Para fazer, né, várias imagens dos dois lineares. Então, quando ele faz essas tomadas radiográficas, na minha imagem panorâmica, eu observo as imagens reais duplas e imagens fantasmas também. Vamos identificar cada uma dessas imagens. Imagens reais são as estruturas anatômicas que ficam entre o meu centro de rotação e o meu receptor. Ali eu vou ter só estruturas reais, tá? Quais são essas estruturas? Essas aqui, ó, ficam bem, ó, uma em uma aqui. São todas estruturas reais. Qual a parte da minha panorâmica que eu vou ter uma menor distorção? Essa partezinha aqui anterior, né? Então, o meu molar vai ter muita distorção em relação ao tamanho do molar real, mas os meus cílios centrais inferiores eu terei distorção também, mas eu terei uma menor distorção. Então, imagens reais de todo esse quadrado daqui. E quais as imagens reais duplas? São imagens, né, a gente chama de objetos, mas estruturas, né, anatômicas, que ficam lá atrás do meu centro de rotação, tá? E eles são interceptados duas vezes. Então, duas vezes, essas estruturas, elas têm a tomada radiográfica. Quais são essas estruturas reais que eu tenho, que eu tiro foto duas vezes, que eu tenho exposição duas vezes? Coluna vertebral. Então, nós temos apenas uma coluna, né? Na panorâmica, ela parece que é duplicada. Então, a imagem real, dupla, tá? Alguma dúvida nisso, gente? Todo mundo entendeu? Só ela, só? Duplicado? Calma. Ela, o osso hioide também, tem um só. Olha como ele aparece. Um de um lado e um do outro. Tá? Então, são imagens reais duplicadas. Minha epiglote também, ó. Ela aparece duplicada. Nem sempre, gente, todas as estruturas vão aparecer na panorâmica. Mas se aparecer, né, vocês vão identificar que são estruturas normais no meu paciente, que elas aparecem duplicadas. Só para não confundir quando vocês forem interpretar uma panorâmica. Tá? Além disso, as minhas vias aéreas também, ela aparece duplicada. Então, só uma via, né, aérea. Aqui ela aparece dupla também. Então, a minha coluna, né, o meu osso hioide e a minha epiglote. Imagens fantasmas. Quais imagens seriam essas? Né? São aquelas que estão localizadas entre o meu fonte de raio-x, ó, meu fonte, e o centro de rotação. Então, estou mais longe do meu receptor. São intituladas imagens fantasmas. Podem aparecer estruturas anatômicas fantasmas? Podem. Ela aparece em forma de borramento. Só que é difícil de visualizar isso. Então, eu trouxe aqui uma imagem de um brinco. Tá? É mais fácil de observar. Então, é um brinco, né, que estava do lado direito do meu paciente e que na minha panorâmica ela aparece em forma de imagem fantasma do lado esquerdo e um pouco mais para superior. Então, essa imagem aqui não existe. Por isso que a gente solicita retirar, né, todos os objetos metálicos, seja no meu nariz, né, ou na minha orelha. Então, pode ser que na vida de vocês, né, peguem uma panorâmica que o operador ele não retirou, porque isso a gente acaba não fazendo. Hã? Aparece muito. Vocês brigam com ele, vocês ligam pra ele. Ele não vai estar mais. Coloca assim em cima, não consegue tirar. Tirar, é. Mas você liga e reclama pra ele. Aí você vai fazer conta, tem que fazer a imagem. Vai. Aí, se for uma lesão importante, por exemplo. Aí é o que a gente fala, ó, se o dentista pedir uma reveição, você vai ter que seguir sem o aluno, né? Vocês colocam uma observação, paciente foi solicitada, paciente não retirou. Aí no status lá do Jack System, o sistema que a gente trabalha, a gente coloca essa observação. Porque senão fica falando assim. É, operador não retirou. Então, erros, né? Quais são os erros que podem aparecer na minha panorâmica devido à posição do meu paciente? Né? O paciente não se posiciona da forma correta. De quem foi o erro? De quem foi?
do meu operador. Meu operador que fez, né, não posicionou ali meu paciente de forma errada. Tá? Então, gente, a gente tem os planos, né, plano sagital e o plano de Frankfurt, né? Então, o plano de Frankfurt, quando você posiciona o seu paciente ali para fazer a tomada radiográfica panorâmica, ele tem que estar paralelo ao meu solo, né? Qual é o plano de Frankfurt? Né? Ele vai ali do meu forame, né? Infraorbitário até até meu meatacústico externo. Tudo ok? Desculpa. Aqui é meu ponto de Frankfurt. Ele deve estar o quê? Paralelo ao meu sol, tá? Paralelo ao meu sol. Se ele não estiver paralelo, a minha panorâmica ela pode ter um erro. O meu plano sagital tem que estar o quê? Perpendicular, né? Formando um ângulo de 90 graus com o meu sol. Tá? Aqui é o plano também de Frankfurt. Sagital, plano de Frankfurt. É um pouquinho mais pra cima. E a mordida do meu paciente tem que estar sempre em topo. Por isso que às vezes o exame ele chama panorâmica topo a topo. Tá? O paciente tem que estar em topo. Pede para pôr ele em topo. Não tem que o paciente tem uma mordida aberta anterior, aí não tem muito o que fazer. Né? Mas, se não for o caso, você pede para ele ordenar. Mordida topo a topo. Você observa aqui a letrazinha, ó, ele volte. Se ele não morder em topo, o que é que vai acontecer na minha panorâmica? Né? Eu vou ter ali um problema na minha panorâmica. Bem na região anterior. Ele mordeu aqui um pouquinho a letra para frente. Tá? Então, a minha panorâmica veio com a imagem que poderá dificultar o meu diagnóstico, né? Caso de alguma lesão, por exemplo. Aqui na região anterior também. Aí você pede para refazer, né? O paciente terá que refazer a panorâmica pelo fato de não ter sido posicionado em topo. Meu queixo também pode estar inclinado para baixo, né? O plano horizontal de Frankfurt para baixo. O que é que vai acontecer na minha panorâmica? O meu sorriso estará o quê? Acentuado, sorriso de palhaço. E aí o que acontece? Eu não vou conseguir observar, né, essa região aqui anterior. Tá vendo como que estão as raízes? Então você vai precisar o quê? Tem algumas imagens que ficam tão ruins, né? Que parece bastante com a coluna. Você lá pede para refazer, né? Se o paciente não mordeu perfeito. A gente refaz. Mas tem alguns pacientes também que a gente não consegue Não por conta da mordida, né? Sim. Muito profundo. Sim, claro. Aí acaba saindo de uma maneira fora do padrão. Queixo inclinado para cima, né? O plano de Frankfurt mais para cima. Como é que vai estar a minha panorâmica? Uma curva que invertida, ó. Tá vendo? Curva bem invertida no meu sorriso. Sempre que realiza a tomada panorâmica, né, radiográfica panorâmica, o operador ele pede para o paciente colocar a língua no meu palato. Se o paciente não colocar, o que é que acontece? Vai aparecer uma mancha preta na minha língua. Então, normalmente você só observa e pede para refazer mesmo lá. Sim, já aparece uma. Já refaz na hora. Tem muito paciente que acaba não conseguindo respirar pela boca. Sim. Acaba aparecendo essa mancha de ar. Mas se caso aparecer uma panorâmica assim, você já sabe que o paciente, né, ou não conseguiu, ou o operador liberou, né, sem perceber. Mas é uma falha mesmo. Ou pede de repetir, mas às vezes o paciente não consegue, né? Tem muito o que fazer. Aqui é a mesma coisa. Essa daqui é uma mancha escura. Gira, o paciente girou um pouquinho, não ficou, né, parado. Eu vou ter o quê? Uma assimetria. Isso aparece muito, assimetria. Então você acha, né, que o paciente está com algum problema de assimetria. E não é. Ele apenas girou na hora de fazer a tomada radiográfica. Como eu observo isso com meus malares? Olha a diferença, gente. Sempre compare, né, um lado do outro.
Então, se ele tiver algum problema, provavelmente os dentes, né, estarão com os mesmos tamanhos, né, e terá alteração apenas no corpo. No ramo. E cefalometria. Então, a gente passou pela técnica, né, da panorâmica, destrinchei para vocês que a gente pode ter tanto imagens reais, né, imagens duplas, imagens fantasmas, alguns erros que podem acontecer na tomada radiográfica da panorâmica. E agora nós vamos para a cefalometria, que é um outro tipo de radiografia extraoral, extrabucal, né? Ou seja, o filme, o meu receptor está fora da boca. Então, a projeção lateral do meu crânio, né? Essa imagem cefalométrica. Indicações. Quando é que a gente vai solicitar uma imagem cefalométrica? Né? Monitorar que o progresso de tratamento, principalmente tratamento de ortodôntico. Né? A gente pede muito uma cefalometria para observar como está o tratamento. Aqui mesmo, o paciente que tinha uma mordida aberta. Né? Então, ele tinha uma inclinação dos meios centrais grandes, né? Aumentados, os dentes bem vestibularizados. Ele tinha ausência de selamento, né, bucal, e um pouco depois do tratamento é observado que já fechou essa mordida aberta. A mordida aberta foi fechada, o paciente agora tem um selamento, né, labial. Você observa tanto as estruturas moles, né, o nariz, e os lábios, como a questão óssea, utilizada muito, tanto para a gente planejar, né, um paciente que chega para o tratamento ortodôntico, quanto durante o tratamento, né, e no final também. Você utiliza essa imagem. Então, avaliar as relações esqueléticas, né, antero-posterior, em relação ao meu osso, né, em relação ao meu naso, ao meu colônio, em relação a todas as minhas estruturas ósseas, né, com as minhas arcadas, né, tanto a maxila quanto a mandíbula. Proceder, né, com planejamento de tratamentos cirúrgicos ortodônticos. Então, tem um paciente que é um paciente classe 3 esquelética e classe 3 dentária. Esse é o paciente, né, que ele tinha uma discrepância entre a maxila e a mandíbula exagerada, que com o tratamento ortodôntico não seria possível tratar ele. Então, ele foi indicado para o tratamento, né, cirúrgico. Tá? Então, ele operou, né, e você vai observar a relação da maxila e da mandíbula. Aqui, ó, tem algumas placas utilizadas para a cirurgia. Alguém aqui já operou? Já? Não? Já passou pela cirurgia ortodôntica? Ainda não. Sempre tem alguém que no final do curso opera. Sempre. E nós assim, não enxergava, né? E aí, durante o curso vai ver o que tem. E aí, o que eu vou fazer? Posição, né? De qual forma o paciente deve ficar posicionado para a tomada cefalométrica. Então, tem o cefalostato, tem que ficar apenas no naso. E eu tenho hastes na orelha, tá? Para quê? Para estabilizar o meu paciente e poder fazer essa tomada cefalométrica. Né? Então, eu estabilizo a cabeça do meu paciente em uma posição padrão. Normalmente, os aparelhos, eles já têm, né? Você coloca o paciente, ele mesmo já acomoda. E você só observa, né, se está na posição correta. O operador, no caso, não vocês. Professora, Diga. você falou que estava aquela haste ali? Essa hastezinha. Ele fica posicionado aqui no naso. Naquela vez. Aqui uma parte. E aqui são todas as estruturas que vocês vão trabalhar, né? A gente vai trabalhar durante a matéria, quando a gente chegar lá na cefalometria. A gente tem uma prática só de cefalometria, né? Para estudar essas estruturas anatômicas. Embora a cefalometria, vocês, como clínicos, né, utilizam muito pouco, é importante conhecer, pelo menos quando vocês viram a discrepância, vocês sabem, ó, esse paciente aqui ele é um paciente classe 3 esquelética.
é um paciente com dor esquelética. Né? Observar as principais estruturas anatômicas. É importante vocês terem esse conhecimento. A panorâmica não, vocês vão usar diariamente, que for clínico geral, trabalha muito com panorâmica. Panorâmica hiperapical e interproximal. Mas a cefalometria fica mais para quem conseguir a área de óculos, maxilo, né, que tem um contato direto aí com a cefalometria. Tá? Alguma dúvida, gente? Curiosidade? Não? Perfeito. Agora chegamos na área de erro. Então aqui é uma partezinha da nossa prova prática. Né? Vamos acordar aí, que está dormindo. Se, professora, minha radiografia. Alguém chegou com a radiografiazinha? Quem foi? Alguém chegou com a radiografia? O que é que aconteceu aqui, professora? Não tirou a película? Hã? Não. Imersão primeiro no fixador. Né? Então ele fez a exposição, toda direitinho, nananã. Quando foi processar, em vez de colocar no revelador, ele colocou no fixador. Ou então, né, qual pode ter sido, professora, a causa da minha radiografia? Diga. Não, eu tô só rodando o pulso. Ah, tá. Falta de exposição, né? Eu achei que eu fiz ali a minha exposição, mas eu não fiz. Fiz todo. Não fiz exposição e fiz todo o processamento. Ou então, exposição insuficiente. Pode ter sido uma das causas. Mas provavelmente foi esse aqui, ó. Seria o primeiro fixador. Quando ela aparece clara, entretanto você consegue observar as unidades dentárias, as estruturas anatômicas, o que é que pode ter acontecido, né? Subrevelação. Então, o tempo ali, né, do meu revelador, ele foi muito curto. Coloquei e tirei. Não deixei ali nem um minuto no meu revelador. Então, se por acaso no dia da prova prática alguém aparecer com a radiografia clara, embora a gente consiga observar, professora, pode ter sido um erro de subrevelação. Eu deixei pouco tempo no meu revelador. Solução no meu revelador estava envelhecida. Pode acontecer também. Isso não vai acontecer na nossa prática. Você fala, ah, professora, está envelhecida. Mentira, porque são novos. Então, quem falar isso aqui já errou. Ou então, fixação excessiva. Deixei ali horas também, bem? Isso aqui também, quem falar, eu deixei horas de fixador. Mentira também. Então, quem aparecer com radiografia assim, terá que falar, professora, deixei um tempo curto no meu revelador. Tá? E exposição insuficiente também pode ser. Pode ser. Clara demais. Minha radiografia ficou muito clara. Ou, desculpa, escura. O que aconteceu aqui? A radiografia é muito escura. Muito escura a minha radiografia. Então, revelador em excesso, né? Exposição acidental da minha luz, entrou luz aqui na minha cabine de alguma forma. Eu tirei a mão, alguma fenda de luz passou, tá? Filme vencido, ou então deixei no carro, ele teve contato com uma temperatura elevada no meu armazenamento. Pode ter. Oi? Estava dando esse erro aí da exposição na última cabine, não era uma parada assim? Pois é, estavam. As pessoas tiveram isso mesmo na última cabine. Aí no dia da prova, né, eu vou ver se eu coloco as cabines longe daquele ponto ali que teve alguma revelação. Exposição em excesso, né, também pode ter acontecido, colocando tempo a mais. Raios secundários, quando ela aparece toda velada, né, eu fui fazer minha exposição e o meu filho tinha um filme no meu jaleco. Ela pode acontecer isso, né, ela sofreu ali raios secundários. E a necessidade estática. Esse daqui eu fui na literatura, porque tinha alguns colegas de vocês que, professor, eu fiz tudo igual. Né? Eu fiz todas as etapas, né? A cabine foi igual, a câmera foi igual, e uma radiografia ficou escura. Eu falei, gente, o que aconteceu com esse cara? Eu esqueci o nome dele.
Aí eu fui estudar e fui falar sobre o tal de eletricidade estática. Porque o Pérez, ele disse que às vezes sofre alguma corrente lá no aparelho que pode dar isso. Só que eu acho que não foi, porque assim, todas as geografias dele ficaram ok. Então, eu fui ver na literatura essa eletricidade estática, que é o seguinte: quando você abre muito rápido o filme na câmera, ah, tá, sim, pode. Mas essa eletricidade estática é isso, você abre muito rápido o filme na câmera. Aí pode ficar mais escuro também. Tá. Pode ser uma das causas. Tem pressa. Quando for abrir o filme, né, na câmera portátil, abre com cuidado, devagar, não precisa ficar afoitado. Digital, pareceu muito digital. Foi ele, esqueci o nome, no fundo. Você. André, foi você, não foi? Que teve a digital? Não, foi você? Foi, teve a digital. Alguém teve a digital? A digital não. Colocou a digital. Foi você? Não. Foi o menino que colocou a digital. Eu achei digital. Então, falando de honra, de professora, meio digital. Professora foi meio digital. Eu errei a radiografia, porque eu coloquei meio digital. Linhas ou pontos escuros, né? Então, o filme aqui em contato com a unha, né? Pode também causar assim. Esse daqui alguém sabe? Aconteceu? Não? O paciente tem uma curvatura excessiva do filme. Às vezes quem tem, né, um quadro muito curtozinho, porque é muito pequena, você não consegue deixar o filme. E aí acontece que isso te encurta muito. Então as raízes não. Tiveram algumas pessoas que não estavam exatamente assim. Mas algumas outras falaram assim, olha, isso aqui provavelmente é longa pequena, e aí o filme, né, ficou com esse problema. Mas aí faz o que, professora? Se a dentadura tem a boca pequena, tá dando essa curvatura, o que a gente faz? Aí não tem, assim, se for uma estrutura que você quer observar e está ali na raiz, você pode usar o filme infantil. No dia a dia clínico, né? Você pode usar o filme infantil, se você quiser. Porque aí, realmente, com o filme adulto, você não vai conseguir visualizar. Botar o filme de lateral, você não pode não. Pode colocar, mas dependendo da estrutura, você não vai conseguir observar. Por exemplo, círculo central, canino, você não consegue observar. Você fala não ocluir perfeitamente? Mas você vai mudar a sua angulação vertical, né? Mas pode ser. E aqui, gente? Chumbo, Não, a exposição do filme do lado oposto, da escama de peixe. Ó, o professor errei o lado de exposição. Contato com alguma solução, né? Provavelmente pode ser do água, né? No revelatório, depois que fiz todo o processo. Alguma solução caindo no seu tubo. Pontos brancos. Se cair ponto branco, aí é o fixador. Aí ponto branco, ó, pontos brancos, fixador. Arranhões. Aconteceu muitos arranhões. A radiografia não estava seca, né? E vocês colocaram na cartela. Né? Pode acontecer. Aqui vocês só vão ver depois de um tempo, né? Então, a radiografia amarelada, a lavagem final foi suficiente. A literatura fala que você pode deixar até 10 minutos, né, em água corrente para não amarelar. Mas 10 minutos em água parada também evita de ficar assim, só vê depois de um tempo. Colgadura enferrujada. Aqui na prática apareceu muito no picote de festeiro. Não foi o picote? Estava amareladozinho? Não?
A gente coloca. Muita gente. É por causa da touca, né? Não dá pra É conhecer a direito. touca. Mas enfim, chegou ali Touca, na máscara. com cotezinho amarelo, o cobrador enferrujado. É. Todo mundo. É muito importante. Imagens parciais também aconteceu, né? Então, quando a imagem, né, você observa perfeitamente, então você não inseriu ela totalmente no meu revelador. Não inserir a imagem no revelador. Né? Então, gente, quando for revelar, coloca o dedinho, né, para ver se está todo submerso na água, tanto no meu revelador quanto no meu fixador. Meia lua, a professora que deu meia lua, né, na minha imagem, ou seja, ela que não teve exposição. Então você pode deixar ele como desalinhamento do meu cabeçote. Então você vê perfeitamente a minha lua. Sem nitidez. Então você pode ter, né, dupla exposição, mesmo o filme eu fiz 2 exposições, né, não revelei logo, deixei ele ali no meu jaleco. Ou então o paciente se movimentou. Também pode acontecer. E eu perderia a minha nitidez. Não é remoção de objetos metálicos. Né, quer dizer, homens que não retiraram o pince. Se não retirar, né, já falei que vai perder luz. Então tem que retirar sim, os objetos metálicos. Aqui ó, o pincezinho. E esse quem sabe o que é? Isso, a prótese removível. Um paciente de prótese removível, você pode solicitar para ele retirar quando fizer a exposição também. Por quê? Porque pode mascarar, né, alguma cavidade. Alongada. E a angulação pode estar. Essa parte daqui eu vai acontecer mais quando vocês forem fazer a técnica da bissetriz. Vai acontecer bastante. Né? Então eu fiz, minhas raízes aparecem maior do que o tamanho real. Então a minha angulação ali vertical ficou reduzida. Como eu conserto, eu aumento a minha angulação. Tá? Minha angulação vertical. Encurtada, nesses meus dentes menores do que o tamanho real deles. Então, minha angulação vertical foi aumentada. Para consertar, diminui a minha angulação. Porque nesse caso aqui você não tem um anel, né, te ajudando na tomada radiográfica. Angulação horizontal. Então aqui eu fiz exposição do feixe não paralelo. Então eu tenho que voltar a refazer. De forma que as raízes fiquem paralelas. Eu, no meu posicionamento do filme em relação ao picote, ó, o picote está aqui. O picote sempre voltado para a minha incisão. Como eu conserto isso? Quando eu for inserir o meu filme no meu posicionador, o picote sempre voltado para a mordida, sempre voltado para baixo. Erro por pouca sobra ou margem de segurança suficiente, porque aqui é a minha incisão. Então apareceu muita estrutura anatômica e pouco da minha incisão. Diga. No posicionador, na técnica que a gente estava aprendendo, quando a gente coloca o Qual a técnica que vocês estão fazendo? Qual a técnica? Perfeito. Isso, paralelismo. Isso. A questão da borrachinha. Interfere a pessoa, nossa dupla, colocar mais para frente o dente, mais no meio, em questão da margem? Porque assim, eu tive, uma das meninas foi bem no limite. No limite. Eu até refiz, deu certo, mas assim, não sei se o posicionamento que ela, na hora da mordida, mais para frente, mais no meio, mais para trás, isso interfere nessa margem de segurança. Observe se a borrachinha, a altura da borrachinha, pode ser que ela esteja pequena demais. Pode ser preciso trocar a borracha por uma mais altinha. Então é mais a altura, não é? A altura da minha borracha. Isso. Da
parte superficial, não, é mais a altura. É a altura da minha borracha. Às vezes a borracha está tão fininha, quando ela morde e você faz a exposição, você já corta ela sem incisal, então fica bem próximo. Eu por sobra expressiva. Então aqui excessiva. Eu cortei, né, as minhas raízes de depressão. Sobrou demais. Normalmente a literatura fala em 2 centímetros de sobra. E empatia, gente, acabou a aula, deixa aqui uma frase para vocês. Usar sempre que vocês precisarem, empatia com o próximo. Tá? Boa noite a todos e até sexta-feira. Uau!